Como foi a minha seletiva para Azul? Vou contar tudo o que eu fiz, tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe para vocês. A primeira coisa, eu tinha deixado o meu currículo no banco de talentos da Azul, demorou 2 anos para seletiva. Então, eu deixei meu currículo no banco de talentos 2022 e fui chamado 2024. Como que foi? Eu recebi um e-mail. De verdade, quando eu vi o e-mail, eu achei que era golpe, porque eu iniciei assim, o processo seletivo na pandemia. E tava muito diferente, porque tava tudo online, né? Tinha prova de português, isso, aquilo. E no e-mail tinha para você confirmar a sua presença e tinha o roteiro de como ia ser a seletiva, que era em abertura, né? Palestra de abertura, prova técnica, teste. Palestra de boas-vindas ali da empresa, né? Uma palestra sobre a empresa, teste toxicológico e a entrevista. E além de ter esse roteiro, você tinha que confirmar sua presença. E sabe quando o pessoal cria uma caixa de mensagens e aí confirma e fala, sua mensagem foi salva e tal? Sabe, não teve nenhum retorno de e-mail, nada disso. Foi igual a gente cria aquelas caixas de mensagem mesmo para saber a opinião de alguém e tal. Era aquilo. Aí eu falei, meu Deus, será que é verdade? Porque essas coisas iludem a gente um pouquinho, né? A gente tem um sonho, a gente quer conquistar aí. Aí eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei com o meu marido, aí ele falou, olha, a gente pesquisou, né? Procurou saber se o lugar existia e existia. Aí ele falou pra mim, ele me deu muita força. Ele falou, olha, a gente vai. Se não for verdade, a gente volta. Então, fomos. Gente, quando eu cheguei, vi o prédio lá da Azul, foi em Barueri, se eu não me engano, Barueri. Alphaville, né? Alphaville. Eu vi aquele prédio, eu falei, é verdade. E eu tava numa vibe muito positiva, gente. Fica a dica. Eu tava escutando muito O Segredo. Tava escutando no Spotify, tem o filme também, O Segredo. Então eu tava com uma mentalidade muito positiva, como se já fosse meu. Eu já tava... eu fiquei sabendo 4 dias antes. Eu fiquei estudando e fiquei vendo O Segredo. Pensamento positivo o tempo inteiro. Aí eu cheguei lá... me perdi no caminho, a gente se perdeu no GPS, tava muito trânsito aquele dia, a cidade, e eu cheguei atrasada. Eu fiquei morrendo de medo, gente, morrendo de medo, porque a gente saiu cedo de casa. Só que trânsito, perdeu o caminho, tudo. Mas, graças a Deus, quando eu cheguei lá, gente, eu vi todo mundo bonitinho de comissários, né? Roupinha preta, roupa social. Aí eu, yes! A fila tava gigante. E aí eu falei, yes, não cheguei atrasada. Aí beleza, a gente chegou numa sala vazia assim, e tinha várias cadeiras. E aí a gente chegava e sentava nas cadeiras, sentei na cadeira. Aí avisaram, né, que teve atraso, que como teve atraso não ia ter abertura, eles já iam aplicar direto a prova técnica. Como era a prova técnica? Era sobre a matéria, né, que a gente estuda quando a gente faz a escolinha de comissária de voo, e você tinha que acertar pelo menos 80% da prova. Eram 20 questões. Ok, eu já estava 2 anos sem estudar, fiquei 4 dias freneticamente estudando. E na minha prova, naquela seletiva, caiu muito sobre primeiros socorros, sobrevivência, caiu muito sobre emergências. Só caiu isso. E depois que eu terminei a prova, entreguei, acho que tinha 30 minutos, eles deram acho que 30 minutos pra prova. Eu lembro que eu terminei rapidinho, acho que eu terminei em uns 10 minutinhos. E aí depois que todo mundo entregou, que acabou o tempo, eles falaram, olha, a gente vai chamar o nome das pessoas que tirou menos de 80%. Quem for sendo chamado já pode ir pro elevador, que tá eliminado, já pode ir embora pra casa. Gente, esse foi o momento que mais eu sofri. Eu tinha certeza que eu passei, mas a minha mão suava, me dava um nervoso, mas ao mesmo tempo eu ficava positiva. Eu lembro que eu escutava o barulho do elevador, parecia que eu já tava dentro do avião. Parecia que era meu. Eu tava com muita mentalidade positiva. E aí, gente, eles foram chamando. Nossa, nunca terminava. Quando tava quase acabando, vieram com mais prova. E chamava. Aí depois que terminou de chamar todos, saiu em torno de umas 100 pessoas. Acredito que tinha umas 200 pessoas, que eu meio que dei uma contadinha. Saiu 100, saiu metade.
Depois que terminaram de chamar o pessoal, eles falaram: parabéns, vocês passaram, todo mundo, ufa, todo mundo gritou, yes! Foi um momento de muita felicidade. Aí depois da prova técnica, teve a abertura, né? Deram uma palestra, falaram sobre a empresa, como funciona, tudo. Gente, eu me apaixonei naquela abertura. Eu me senti assim... Eu me identifiquei com a empresa ainda mais. É uma empresa muito humana. Eu me senti muito bem. Eu falei, eu quero trabalhar e me aposentar nessa empresa. É, de verdade, eu senti uma vibe muito boa. Eles deixaram a gente muito à vontade. Eles até falaram, olha, na entrevista, se você estiver nervosa, fala, eu tô nervosa, tá tudo bem. Sabe, foram muito humanos. Aquele nervosismo que a gente sente, eles conseguiram amenizar, sabe? Conseguiram realmente deixar a gente à vontade. Eu amei a Azul naquele momento, de verdade. Aí depois da abertura, gente, foi o dia inteiro. Eu cheguei, o quê? Umas 7 horas da manhã. Eu fui até quase umas 6, 7 horas da noite. Eu fui embora de noite de lá. Porque ia demorando, ia de grupo em grupo. Eles separaram vários grupos. Tinha grupo rosa, grupo verde e tal. Adivinha qual que era o meu grupo? Meu grupo era o rosa, minha cor favorita. Tudo tava saindo perfeito. E aí depois que teve, aí depois foi o teste toxicológico. O toxicológico das mulheres, eles cortam o cabelo. Eles pegam um pedaço do meio assim e cortam. E dos homens, eles raspam pelos da perna, né? Então, se não tiver pelo na perna, corta cabelo também e assim por diante. É pra ver se você não usa droga, essas coisas. Então, foi o teste toxicológico e, por último, foi a minha entrevista. É claro que a gente fica nervosa, né? Mas, assim, na entrevista eu acabei falando. Eu falei, ai, tô nervosa. Eles falaram pra falar isso na abertura, né? Então, pra me sentir mais à vontade, eu falei assim... E, gente, eu abri meu coração, eu quase chorei. Só de falar eu me emociono, eu quase chorei na entrevista. Porque eu realmente falei de coração, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu fui pra educação física pra cuidar das pessoas. Então, eu fui respondendo. Eles até perguntaram, né? Por exemplo... na palestra, eles falaram que era muito mais fácil eu estar em base Recife, essas coisas, que eu podia cair em qualquer base. Se eu tava preparada, né? Se o meu companheiro, ele me daria força pra ir comigo. Eu falei que sim. Falei que não importa onde eu fosse chamada, que ele trabalhava online mesmo, que a gente iria sem problema nenhum. Perguntaram também se eu recebesse uma proposta muito boa de academia, se eu ia. Aí eu falei que não, que eu falei que o meu ciclo, assim, de trabalhar em academia, tudo, eu já me sentia realizada, que eu queria me dar a oportunidade de viver algo novo, sabe? E tudo que eu vivi, eu falei que era para esse momento, sabe? Parece que eu tava sendo moldada para essa profissão. Então eu fui respondendo coisas do coração mesmo, sendo eu, sabe? Eu não fiquei decorando frases, não fiquei decorando nada. Eu fui eu. E aí eles falaram que depois de 10 dias, mais ou menos, vinha a resposta, né, por telefone. Gente, de verdade, no segundo dia, passou um dia, no segundo dia eles já me ligaram e falaram... parabéns, você passou na seletiva, sua base é Viracopos, Campinas. Na hora eu nem acreditei, porque eu sempre morei no estado de São Paulo, eu nem acreditei, eu já tava fazendo minha mala pra Recife já, meu psicológico já tava pronto. E foi isso, gente, foi uma felicidade que... Só quando eu comecei a voar, depois de um mês, assim, eu caí na real que eu tinha virado comissária de voo. É realmente um grande sonho. Eu fiquei muito feliz. E essa foi a minha experiência.